Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a grande burrice cometida pelo investidor pessoa física. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Vou trazer aqui então a grande burrice do investidor pessoa física e ela se resume nessa imagem, nesse quadro que eu extraí da Baster.com, que acabou me dando a ideia de trazer esse vídeo. Eles compilaram de um lado, as empresas com lucros consistentes ao longo dos anos e a sua quantidade de sócios, pessoas físicas. Do outro lado, nós temos aqui empresas sem lucros consistentes, empresas que ou sempre dão prejuízo ou dão lucro em algum momento e prejuízo no outro, e aqui a quantidade respectiva de sócios, pessoas físicas. E o que você acaba percebendo aqui? Que a quantidade desse lado aqui, nessa coluna, é muito superior à dessa coluna da esquerda. Então o que nós temos? Via, antiga Via Varejo, 451 mil acionistas. Do outro lado, Porto Seguro, uma seguradora extremamente resiliente, 99 mil acionistas. IRB, 293 mil, Cogna, 278 mil, Banco Inter, 207 mil, Marisa, 171 mil, Eletrobras, 138 mil, Caixa Seguridade. Por que Caixa Seguridade? Por ser IPO recente, por isso que ele acabou inserindo aqui. E Gol, que sequer dá lucro, 106 mil. E como que você confirma essas informações? Você pode confirmar essas informações no site de relações com investidores da respectiva empresa, ou você vai no Google e diz assim: formulário de referência OIBR3, e aqui está o formulário de referência 2021. De qualquer empresa você vai conseguir fazer isso. Formulário de referência Cogna, e aqui dentro do site de Relações com Investidores ele vai te dar aqui o formulário de referência. Aqui não constou o caso de lojas americanas, mas vamos colocar aqui o caso de Americanas, que é bem emblemático, e a gente verificou uma evolução do número de investidores pessoas físicas ao longo desses últimos anos. Uma empresa que veio recentemente apresentar um rombo bilionário em seus balanços e entrou em recuperação judicial. No caso de Americanas, temos aqui 146 mil sócios pessoas físicas. Só que no ano de 2021, esse número era de apenas 42 mil. Houve um crescimento explosivo justamente na prévia da recuperação judicial. E no ano de 2020, o número era de apenas 11 mil. Agora veja o caso de Raia Drogasil, lucros consistentes ao longo do tempo. 53 mil sócios pessoas físicas. TOTUS, 46 mil. Vamos pegar aqui o caso de Oi para você ver a explosão de sócios. Aqui dentro do formulário de referência basta você clicar pessoa física que ele vai localizar para você aqui. Isso aqui é padronizado. Veja só que interessante. 1.300.000 sócios pessoas físicas. Ou seja, como você pretende ganhar dinheiro com Oi se a grande maioria das pessoas aqui dentro do universo de 5 milhões de CPFs em bolsa de valores está na Oi? Uma empresa que eu acabei identificando aqui, tem muitos sócios pessoas físicas e tem lucros consistentes, é a Itaúsa. Mas é uma exceção, com quase 1 milhão de acionistas. E no caso de Itaúsa, você realmente não vai ganhar muito dinheiro com valorização da ação, que já há muitos sócios aqui. Acontece que você ganha através dos lucros consistentes, que podem ser revertidos em dividendos ou no crescimento das empresas investidas pela Itaúsa. Uma conclusão que nós podemos tirar aqui desse dado é: as pessoas preferem o alto risco de empresas sem lucros consistentes. Por quê? Porque essas empresas podem sair do prejuízo para o lucro. E caso isso aconteça, você pode ganhar muito dinheiro, uma alta valorização daquele papel. Já essas ações aqui teriam uma valorização mais devagar, mas será que isso é bem verdade? Porque elas seriam mais caras? A verdade é que não é bem assim. Veja o caso de VEG. Nos últimos 12 meses se valorizou 51%. Olha o caso de Raia Drogasil, 41%. Portanto, por mais que uma ação tenha múltiplos mais altos, como é o caso de Raia, acima de 40 vezes lucro, e VEG acima de 35 vezes lucro, isso não significa que elas não irão disparar. Claro que nem sempre é assim. O caso de TOTUS, ela se valorizou apenas 7%. Ainda assim, nos últimos 10 anos, entregou um retorno maior do que o Ibovespa, e de grande parte das ações, 175%. E aqui vale mais um dado importante. Segundo uma pesquisa realizada pelo Serasa, 1 em cada 4 empresas que entram em recuperação judicial conseguem de fato sobreviver. Ou seja, no máximo 25% das empresas, e esse dado está bem otimista na verdade, consegue se recuperar após uma recuperação judicial. No passado tivemos um dado ainda mais preocupante: só 1% das empresas sai da recuperação judicial no país. O resto ou fica na recuperação por muitos e muitos anos, como é o caso de Oi, que se encerrou e entrou em outra, ou você tem simplesmente essas empresas quebrando, porque a consequência de uma recuperação judicial pode ser a quebra da empresa caso ela não consiga cumprir com o plano de recuperação. Então veja, o investidor pessoa física, ele joga as chances ao seu desfavor. Por quê? Porque ele está apostando que ele vai conseguir acertar empresas em recuperação, quando na verdade a estatística está contra ele
Afinal de contas, um pequeno número dessas empresas aqui, num mar de empresas ruins dentro da bolsa de valores, vai conseguir se recuperar e dar bastante lucro para o acionista. Ao passo que, se ele ficar desse lado da coluna, ele não vai precisar ficar ansioso com a recuperação de uma empresa e vai aceitar que o enriquecimento é lento e que essas empresas podem até eventualmente demorar para dar retorno, mas o retorno é muito mais provável do que essas empresas desse lado da coluna. Veja o retorno histórico de Raya nos últimos 10 anos, mais de 500%. Veja o retorno de VEG, 1000%. Já mostrei de TOTOS, quase 200%. De TOTOS não foi algo explosivo, mas foi mais do que suficiente, superou Ibovespa, superou o CDI. Mas o grande problema vem quando as pessoas colocam uma grande quantidade de dinheiro nessas empresas. E elas deveriam, na verdade, concentrar as suas aplicações nessas empresas e destinar no máximo 10% do seu portfólio total para eventualmente especular com essas empresas, caso ela queira seguir por esse caminho. Mas veja, o enriquecimento lento, ele é certo. Vamos então a essa planilha de aposentadoria. Vamos colocar uma taxa de 12% ao ano, justamente para ver um enriquecimento lento, sem você ficar ali contando com grandes porradas, achando que você vai ser o novo Warren Buffett, que vai conseguir 23% ao ano, ou o novo Peter Lynch, 29% ao ano, Joel Greenblatt, 40% ao ano. Esqueça, foque nos 12%, que é um rendimento razoável ao longo do tempo. Então, supondo que você comece com 10 mil reais e você faça um aporte de R$1.000 por mês. Descontando-se a inflação de 6%, vamos considerar a média do IPCA nos últimos 10 anos, e que você comece a investir com 25 anos, até os seus 65 anos, 40 anos de investimento, você terá acumulado um patrimônio de 10 milhões de reais, com um valor real de R$1.800.000. Mas veja, você não pode deixar o seu aporte meramente estático em R$1.000, afinal de contas, daqui 10 anos, os seus R$1.000 valerão muito menos por conta da inflação. Então você precisa ir aumentando seus aportes anualmente a uma taxa superior à inflação, justamente para que o seu patrimônio real seja esse de 10 milhões lá após 40 anos de investimento, seguindo aqui esse volume de aportes. Então no ano 1 você aporta 1.000, no ano 2 1.100 e assim sucessivamente, sempre aumentando acima da inflação para que seu patrimônio real seja esse aqui e não meramente nominal. E aí a sua renda utilizável seria aqui de mais de R$8.680, sendo que a renda gerada seria mais do que o dobro disso aqui, é porque isso aqui é a renda advinda só do ganho real, ou seja, algo próximo ali de 50% da renda gerada. Então você geraria uma renda mensal de uns R$20.000 aproximadamente, seria maior do que o seu capital inicial lá atrás e muito maior do que o seu aporte mensal, mesmo a renda utilizável. Então veja que você pode alcançar bons objetivos financeiros tendo uma taxa de rentabilidade mais dentro da realidade, mais factível, mais alcançável pelo pequeno investidor, aquele investidor que não pode se dedicar full time à atividade de investimento, o que não poderia ser diferente, afinal ele deve focar no seu trabalho e no seu aperfeiçoamento pessoal para conseguir fazer os aportes com consistência e chegar lá através de boas empresas. Até mesmo a Indy, que é uma empresa que ficou grande demais, ainda consegue entregar um retorno histórico satisfatório. Portanto, use a bolsa de valores e o mercado de ações como um jogo, entre aspas, em que você coloca as fichas ao seu favor, não ao seu desfavor, em que você busca aqui empresas em turnaround, empresas em recuperação ou empresas ultra especulativas. Você coloca as chances ao seu favor comprando as empresas que já se provaram no tempo e não apresentam prejuízo no seu histórico. Fazendo isso, você garante algum retorno ao longo do tempo. Mas o retorno será menor se eu conseguir acertar nessas empresas. Mas é aí que está o problema, você está sendo pretensioso de achar que vai conseguir acertar alguma dessas empresas aqui. A gente viu que a estatística é contrária a você, que a maioria delas aqui na verdade vai quebrar ou não voltará a ser uma boa empresa. No mínimo, você deve concentrar a sua carteira nessas empresas desse lado. Não estou fazendo recomendação nessas empresas aqui, até porque nem tenho todas. A verdade é que eu só tenho TOTOS na carteira Philip Fisher e, por exemplo, Arezzo, Ultrapar, Raya também não tenho, Dias Branco também não tenho, nem tenho Porto Seguro, mas devemos reconhecer que são excelentes empresas. Busque então empresas com lucros consistentes ao longo do tempo. É claro que você não vai comprar empresas com baixíssimo potencial de crescimento. É por isso que eu não tenho, por exemplo, Ambev e Telefônica Brasil. Mas outras empresas, mesmo que já tenham crescido muito, como é o caso de VEG, elas continuam crescendo muito. Por isso que eu coloquei na carteira Philip Fisher também, que um dos critérios do Fisher é justamente a empresa ter um grande potencial de crescimento. E aqui vale ressaltar uma conversa que houve entre o Buffett e o Jeff Bezos, em que o Bezos perguntou: você é um dos homens mais ricos do mundo e ao mesmo tempo tem uma filosofia de investimento simples. Por que o mundo inteiro simplesmente não seguiu isso e ficou bilionário, por exemplo? E o Buffett simplesmente respondeu: porque ninguém quer ficar rico devagar. E esse quadro aqui demonstra muito bem. O investidor pessoa física quer ficar rico muito rápido. Por isso quer dar uma grande tacada nessas empresas. Eu acrescentaria ainda Americanas e principalmente Oi, em que já há um consenso de precificação com mais de 1 milhão de investidores. Já o Buffett, obviamente, ele recomendaria as empresas desse lado, em que o enriquecimento é devagar, mas entre aspas,
é garantido, desde que você diversifique a sua carteira. Não no sentido de promover uma super pulverização, mas diversifique minimamente, porque mesmo boas empresas podem passar por momentos difíceis ou até mesmo podem vir a quebrar por conta de serem superadas por alguma nova tecnologia ou algum novo segmento de atividade. Pode acontecer. Mas de novo, a bolsa de valores é o jogo de você colocar as fichas ao seu favor, se valendo da estatística tanto para se posicionar em empresas quanto para comprar a bons preços, sempre olhando para o fenômeno de regressão à média, que é um fenômeno muito poderoso. E se você quiser aprender mais sobre investimentos e não incorrer na sardinhagem de comprar empresas ruins, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, inclusive essa aula aqui sobre Bitcoin e como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, já estamos no 6º episódio, aportamos mensalmente e mostramos como você monta uma carteira de dividendos do absoluto zero na prática. Há também o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, aulas sobre small caps, aulas sobre a estratégia do earn yield, indicadores da análise fundamentalista e muito mais. Ou alternativamente você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira de investimentos, posso acompanhá-la, posso só analisar o seu portfólio e dar a minha visão, dar recomendações de alocação de ativos e muito mais. Basta me contatar via Instagram, que eu deixo aqui embaixo, ou pelo número de WhatsApp Business, que eu também deixo aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Como você acaba separando a sua carteira? O seu foco são em empresas de recuperação ou empresas já mais consolidadas? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!